NR10, módulo 1, aula 11, potência elétrica básica, parte 2. A eletricidade tem a característica que falamos anteriormente de ser vetorial. Dessa forma, a tensão e a corrente, as duas unidades básicas de eletricidade, podem variar e estar defasadas entre si, dependendo das características da geração e ou consumo, isto é, dependendo do circuito. A potência em circuitos de corrente alternada tem muitas variáveis que interferem em sua determinação, dentre elas as cargas elétricas que são alimentadas. De uma forma simples, podemos definir que as cargas elétricas podem ser 4 tipos: resistiva pura, indutiva pura, capacitiva pura ou combinação de vários tipos de cargas. As cargas resistivas são compostas por elementos puramente resistivos, isto é, resistem à passagem da corrente elétrica. Nesse tipo de carga, a corrente elétrica e a tensão são diretamente proporcionais, uma aumentando ou diminuindo na mesma proporção da outra, ou seja, elas não são defasadas. Então, se nós olharmos esse gráfico aqui, eu não tenho defasamento entre elas. Na hora que a tensão aumenta, a resistência também aumenta. Ambas atingem o ponto máximo no mesmo instante. Vão reduzindo, atingem zero no mesmo instante. Vão crescendo no sentido inverso, atingem o ponto máximo no mesmo instante e reduzem no mesmo instante. Essa é a característica da curva de tensão e corrente de um circuito puramente resistivo. Cargas resistivas. Os capacitores eles têm a característica de armazenar energia elétrica. Duas substâncias condutoras são separadas por um isolante, como a gente vê nessa figura. Eu tenho duas placas metálicas que são separadas por um dielétrico. Quando uma corrente elétrica é aplicada sobre o capacitor, os elétrons da corrente se juntam na placa colada ao terminal em que a corrente está fluindo. Vamos supor que fosse nesse sentido. Quando a corrente é interrompida, os elétrons voltam pelo circuito até chegarem ao outro terminal do capacitor. Então, o capacitor ele tem a característica de ir armazenando a energia elétrica. Cargas capacitivas. Nesse tipo de carga, a tensão está atrasada em relação à corrente, ou seja, elas estão defasadas em 90 graus. Então, olhando aqui o nosso exemplo, através do gráfico, nesse instante zero, eu tenho maior corrente e a tensão zero. Mas iniciando a curva a partir daqui da tensão, zero, vai percorrer até a tensão máxima, enquanto que a corrente vai reduzir até um valor zero. Ela tem um defasamento de 1/4 de período, que é 90 graus. A aplicação específica desse tipo de carga são os bancos de capacitores. Então, para a gente olhar aqui, a tensão e a corrente estão defasadas entre si. Cargas indutivas. Um indutor pode ser qualquer material condutivo. Quando uma corrente variável passa por um indutor, ele cria um campo magnético ao redor de si mesma. Se o indutor for uma mola, o campo magnético passa a ser maior. Um princípio similar ocorre quando um condutor é colocado dentro de um campo magnético. O campo induz uma corrente no condutor. Se nós olharmos aqui, nesse tipo de carga, a tensão está adiantada em relação à corrente elétrica, ou seja, elas estão defasadas. Se nós olharmos aqui, a tensão está adiantada em relação à corrente. Então eu vou estar passando aqui a tensão e depois eu vou estar passando a corrente. Circuitos em corrente alternada costumam ser resolvidos através de análise fasorial, usando números complexos.
pois cada componente é estudado em uma posição diferente do outro, mas interagindo entre si. Calma, nós não vamos estudar isso. Mas vimos que os componentes cargas são capazes de armazenar energia elétrica e criar uma defasagem de um ângulo entre corrente e tensão. Esse ângulo nos ajuda a definir tipos de potência. Então, olhando essa figura que nós chamamos de triângulo de potências, eu tenho aqui uma potência ativa, que é S, uma potência reativa, que é o Q, uma potência ativa, que é o P, e um ângulo entre elas. A potência aparente, que é o S, é o resultado do produto da multiplicação entre a tensão e a corrente. Em circuitos não resistivos, em corrente alternada, essa potência não é real, pois ela não considera a defasagem que existe entre corrente e tensão. Lembra que nós vimos uma fórmula S é U vezes I? Num circuito de corrente alternada, a potência aparente S, ela não representa efetivamente a potência ativa. Então, quando nós temos um circuito que não seja resistivo, essa potência não é real, mas ela é a potência que normalmente é medida. A potência ativa é a potência que realmente produz o trabalho na carga. Ela é às vezes chamada de potência real. Então, potência no nosso triângulo, a potência ativa, ela está aqui na base do triângulo, ela é valor de tensão vezes corrente, vezes o cosseno do ângulo formado aqui nesse triângulo. Potência reativa é a parte da potência aparente. Sua função é constituir o circuito magnético de bobinas e um campo elétrico de capacitores. A potência reativa aumenta a carga dos geradores, dos condutores e dos transformadores, originando perda de potência desses elementos de circuito. E isto é um problema quando a gente avalia todo o sistema elétrico de distribuição a um ponto de geração. A unidade medida de potência reativa é o volt-ampere reativo, VAR, e está representado na letra Q no nosso triângulo de potências. Então, Q é o valor da potência aparente vezes o seno deste ângulo formado. Potência reativa em volt-ampere reativo, S é a potência aparente em volt-ampere, seno é a constante de defasagem. Para a gente entender um pouquinho de uma forma mais simples e descontraída, potência ativa num copo, por exemplo, de cerveja, é a potência que realmente realiza o trabalho no sistema. No copo de chopp, é o chopp descontado a espuma, como a gente vê nessa parte da figura aqui. Potência reativa é a potência desperdiçada pelo sistema. Num copo de chopp é a espuma, que ela é desperdiçada. Potência reativa nós teríamos aqui. E a potência aparente é a potência total que o sistema retira da rede. Então, no chopp, ela é o valor pago pelo copo inteiro. Então, potência ativa, potência reativa, potência aparente. Se a gente for usar pelas fórmulas, potência aparente, potência ativa e potência reativa. Fator de potência é a razão entre a potência ativa e a potência aparente. Olhando o triângulo de novo, nós temos a potência aparente e temos a potência ativa. E aqui atrás nós temos a potência reativa. O ângulo entre elas é uma relação. Então, o fator de potência indica qual é a eficiência do uso da energia, porque compara quanto que eu estou enxergando no sistema e quanto efetivamente que eu estou utilizando no sistema. Um alto fator de potência indica uma eficiência alta e, inversamente, um baixo fator de potência indica uma eficiência energética muito baixa. Nós temos uma fórmula aqui, fator de potência, energia ativa dividido pela potência aparente, que dá o ângulo de cosseno φ.
Com isso, nós terminamos os conceitos básicos sobre potência elétrica. Vamos avaliar o que foi aprendido? Boa sorte nos testes!